Oi, dois ou mais. Bom estar aqui com você, mais uma vez, ao redor do Evangelho, na companhia de Jesus. Hoje trago outro livro aqui para vocês e eu quero muito praticar isso aqui no nosso encontro. Trazer livros e referências, não só para citar o autor e o livro, mas também para incentivar você, o seu grupo e a sua própria biblioteca. Hoje eu trago aqui um dos abraços que eu recebi de Jesus nos últimos anos. Na verdade, esse livro aqui, Oração da Noite, da T.H. Warren, ele veio até as minhas mãos numa das épocas mais difíceis da minha vida. Então, quando eu olho esse livro aqui, eu tenho uma história pessoal com ele. E é ele que eu trago aqui hoje para ler para você uma parte onde a T.H. Warren cita um santo chamado Santo Isaac. Esse cara diz o seguinte: o amor de Deus procede de nossa conversa com Ele. Esta conversa da oração acontece por meio da quietude. E a quietude chega com o desnudar-se de si mesmo. Fecha aspas. Tish comentando Santo Isaac. Observe a ordem. Aprender a amar a Deus flui da oração, que flui da quietude, que flui de desnudar-se de si mesmo, que é, em última instância, o abandono dos nossos desejos e planos. Na semana passada eu disse a vocês que entraríamos dentro dessa realidade de disciplinas espirituais e a primeira disciplina espiritual que estamos falando aqui é sobre oração. E no último episódio eu disse a você que Thomas Merton conta para nós que oração, em última instância, é ficar em silêncio diante de Deus e ouvir as coisas boas que Deus pensa sobre mim, sobre você, sobre nós. Então, oração é quietude diante de Deus e ali ouvir no nosso coração as coisas boas que Deus diz a nosso respeito. E é muito interessante que nessa fala aqui de Santo Isaac, comentado por T.H. Warren, ela vai dizer que tem uma ordem aqui das coisas. É como se eu aprendo a amar a Deus na oração. E em que sentido ela está dizendo isso? Todos nós sabemos que Deus nos ama e que seu amor é incondicional. Todos nós sabemos isso. Não há um ser humano vivo hoje que não seja amado por Deus, que não seja alcançado pela graça de Deus. Não há. O amor de Deus está sobre tudo e sobre todos. Não há nada que subsista sem que Deus a ame. A verdade é que as coisas existem porque são amadas. E isso é impressionantemente belo. Agora, fato é que não são todas as pessoas que se sentem amadas por Deus e não são todas as pessoas que respondem a esse amor. E o que o Santo Isaac está dizendo para nós aqui, que a maneira mais bonita ou a maneira mais clara de respondermos a esse amor de Deus é na oração. É na quietude da oração. É quando eu fico diante de Deus, e aí você lembra de Thomas Merton, dizendo que ficar diante de Deus e ouvir aquilo que Ele diz sobre mim, ou seja, quando eu estou diante de Deus na minha oração, quieto na alma, desnudado de mim mesmo, ou seja, na oração onde eu tiro os meus desejos, os meus planos. Então essa não é uma oração de petição, esse não é um lugar de oração onde eu vou pôr para Deus os meus desejos e as minhas vontades, não, eu estou desnudado, eu estou desprotegido de ego, estou nu diante de Deus, quieto, percebendo esse seu amor por mim. E o que o Santo Isaac vai dizer que é nessa quietude de coração e desnudar-se de si, atento em Deus, que eu aprendo a amar a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Isso é sensacional, isso é esplêndido. Na quietude da oração, desnudado de mim mesmo, ou seja, tirando a roupa dos meus desejos, das minhas vontades. Sabe aquele negócio de entrar para orar e pedir a Deus as coisas, e pedir a Deus que me salve, pedir a Deus que entre numa causa por mim? Isso tudo é justo e nós falaremos sobre isso aqui também. Mas nesse primeiro momento da disciplina da oração, eu quero que nós encontremos esse espaço na alma de quietude, aonde eu estou quieto, desnudado diante de Deus, simplesmente percebendo
e é como se eu deixasse esse rio de amor tocar a minha alma, e quando esse rio de amor toca a minha alma, que está desnudada de desejos e de planos e de vontades e de problemáticas, quando isso toca a minha alma, eu aprendo a amar a Deus. Eu aprendo a devolver amor a Deus. Eu aprendo a amar, e quando eu aprendo a amar a Deus, eu estou aprendendo a amar a vida. Então é uma oração, é um lugar de oração que a reação da oração não é Deus fazendo por mim, mas a reação dessa quietude desnudada de oração é a minha prática de amor, é a minha coerência de amor para fora desse lugar. É quando eu, quieto, desnudado diante de Deus, recebo do seu amor e ouço as coisas boas que Ele diz sobre mim, que agora eu vou para a vida como quem ama a Deus e devolve esse rio de amor que Deus derramou sobre mim no outro. É uma oração que a resposta da oração não é para o Vitor, é para o próximo, é para quem está perto. Então é uma oração não egoísta, é uma oração não fixada em si mesmo, é uma oração quase que vazia de resposta a si e plena de reação no outro. Esse momento não necessariamente resolve a vida do Vitor, mas enche o Vitor de uma tal forma, resplandece no Vitor de uma tal forma, que o Vitor para o outro se torna outra coisa, outra pessoa, outro ser humano. Então essa oração de quietude e contemplação é esse primeiro espaço da oração que eu considero talvez o espaço, se é que eu posso falar isso, mas o mais importante. Essa, na verdade, é a minha prática de oração. Nós conversaremos sobre várias práticas de oração aqui, mas essa é a minha prática de oração. Eu gosto de começar o meu dia desse jeito. E eu faço agora um eco no conselho do Papa Francisco nesses últimos dias, onde ele estava dando ali um conselho à galera e ele falou, galera, é o seguinte, você precisa colocar a sua oração de manhã, porque quem não ora de manhã não ora o resto do dia. E é claro que isso é um exagero, não dá para generalizar, mas o que ele está dizendo é que se a gente não ora antes das tarefas iniciarem, muito provavelmente a gente vai se embebedar da rotina e do tanto de coisa que vai ter para fazer e vai acabar se esquecendo desse tempo tão precioso que é o tempo de ficar quieto diante de Deus, desnudado de si dos seus desejos e deixar com que esse amor de Deus flua na minha alma. Ele já está fluindo, mas eu vou percebê-lo agora, quieto, desnudado, eu o percebo para que esse rio que toca o Vitor possa reagir no outro, tocar o outro e molhar as pessoas à minha volta. Esse é o meu desejo para a sua vida de oração, para a minha vida de oração, e oro para que o Espírito Santo, na conversa de vocês aí, ilumine a consciência de vocês. E se eu posso deixar um desafio a vocês aqui hoje, façam um desafio com um grupo. Galera, vamos fazer isso junto. Vamos fazer isso junto. Vamos colocar no nosso grupo de WhatsApp. A gente vai orar 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, mas vamos orar todo dia, durante 10 dias, todo dia de manhã. A gente vai acordar 10 minutos mais cedo, 20 minutos mais cedo, e a gente vai orar. Mas a oração da quietude, a oração da contemplação, a oração do desnudar-se. Não é pedir, não é falar, é ficar quieto e deixar com que esse rio de Deus toque sua alma. Faça isso. Eu tenho certeza que você vai perceber que nada supera e não há outra tarefa do dia que seja mais importante, mais bonita, mais bela e mais frutífera do que essa. Que o Espírito Santo ilumine vocês e boa conversa e até a próxima.